Boa noite a todos. Meu nome é Amaury, eu sou técnico de garantia da Nitron. Estou aqui com vocês mais uma vez aí para a gente poder falar um pouquinho de tensionadores, diagrama de válvulas, né? Fluxo de válvulas. Tem mais algum pessoal, o Vinícius está colocando daí junto com a gente. Ele vai responder algumas perguntas pelo chat, algumas vão ser passadas para mim e a gente vai poder responder aí diretamente para vocês aí as nossas perguntas. A Nitron ela tem um departamento específico de engenharia, tá? A gente desenvolve o produto, não só copia ele, né? Então, eu tenho uma peça aqui, por exemplo, em que ela tinha um curso de 8,5 mm aqui. Nós alteramos isso, né, para 12 mm. E esse tensionador passou a trabalhar com 120 graus, tá? Isso faz com que ele tenha um curso maior, mesmo com a correia depois esteja laceada, né? Ele não pega o alumínio, ele fica batendo. Então eu consigo ter uma vida útil maior disso e não danifica o nosso tensionador. Tá? Então foi uma melhoria que a gente fez no nosso produto, tá? E conseguimos melhorar aí o nosso atuador aí, né? Vamos falar um pouquinho de distribuição, tá? No início e hoje ainda nos motores pesados, toda a parte de distribuição é feita por engrenagem, né? Então tem aqui o acionamento todo feito por engrenagens intermediárias. Depois veio a parte por corrente, né? O motorzinho CHT, né? Que veio, foi um dos primeiros aí também. Depois veio a parte de correia dentada, no Fiat 147, né? Na década de 70 que surgiu, né? Com o Fiat 147, o Chevetinho 74 e alguns outros motores aí. E depois com duplo comando, né? E aí a importância da gente poder fazer o sincronismo direitinho, de acordo com o especificado, né? Outra coisa com a evolução dos motores, além dele melhorar o desempenho, melhorar a parte de potência, também o conforto do motorista, a diminuição de nível de ruído, né? Então foi colocado alguns eixos balanceadores também, que além de eu sincronizar a parte de distribuição do motor, eu também preciso fazer o sincronismo dos eixos balanceadores. Se eu tiver com esse motor fora de sincronismo, esse motor vai trabalhar oscilando, né? Ele trabalha oscilando muito, a marcha lenta dele vai ficar ruim, né? Então vai gerar um desconforto para o motorista. Então aí seria mais um item. Então motores de Maré, alguns motores da Mitsubishi, então alguns motores da MWM, né, usam esse tipo de eixo balanceador aí. Com o passar do tempo, né, com a evolução do motor, algumas coisas precisaram ser melhoradas no motor, né? Então, o motor ele aumentou de rotação, então para isso precisou ser mudado algumas partes do motor. Por exemplo, aqui eu estou mostrando um cabeçote, onde a válvula de escapamento ela é um pouquinho menor, né? Isso faz com que eu tenha uma aceleração na saída dos gases, eu crio uma depressão dentro da câmera, né? Então, dentro da câmera eu tenho uma pressão negativa, tem a pressão atmosférica fora, né? Então eu tenho um enchimento melhor do cilindro, né? Tá? Então isso foi com o passar do tempo, né? Uma necessidade que foi para melhorar a potência, melhorar a rotação, né? O desempenho do veículo. No comando de válvula, também o perfil do ressalto do comando mudou, tá? Os primeiros lá, tinha lá um comando de válvula só também, né? Que abria a válvula de escapamento e válvula de admissão. Depois foram separados. Depois aqui eu tenho um sistema de fluxo cruzado, né? Para poder fazer melhor limpeza dentro da câmara. Eu tenho melhor em parte de emissões de poluentes, tá? E 16 válvulas aqui como exemplo. Mas dependendo do tipo de motor que eu uso, tá? Dependendo do perfil do ressalto do comando, ele pode fazer com que a válvula abra mais rápido, a válvula de admissão, por exemplo, e feche mais suave, ou abra rápido e feche rápido. Isso vai depender muito para que eu vou usar esse motor, né? Então aqui, por exemplo, utilização de transporte de carga. O veículo que precisa de muita força e trabalha com baixa rotação. Então eu posso fazer com que esse comando abra com uma velocidade um pouco menor, né? Ele não necessita de altas rotações, né? De altas velocidades.
O motor esportivo já é o contrário, eu preciso de altas rotações. Então a velocidade do pistão é muito grande, tá? Eu preciso com que a válvula de admissão abra antes do ponto morto superior e feche depois do ponto morto inferior, né? E a válvula de escapamento vai abrir antes do ponto morto inferior e fechar depois. Isso faz com que eu tenha o melhor enchimento do meu cilindro, do meu motor, né? Então, na verdade, um motor 2.0, se vocês calcularem volume de ar que entra dentro desse motor, vocês vão ver que ele tem lá 1.900 e uns quebradinhos. Em função da rotação do motor, eu acabo perdendo até 20% dessa eficiência. Eu perco 20% no enchimento dele. Então, vocês vão ver que um motor turbo, por exemplo, o ar é empurrado para dentro do motor e eu consigo recuperar esses 20%. Vocês vão ver que o motor turbo ele anda um pouco melhor em função disso, né? Então, para minimizar, né, isso aí, os comandos de válvula, o ressalto do comando, né, ele vai fazer essa abertura, esse diagrama, e ela abrir antes e depois. Isso é importante para a gente porque, na hora de fazer um sincronismo da correia dentada hoje nos motores, se eu não me atentar a usar a ferramenta adequada, não posicionar ele na posição exata que eu preciso, eu vou fazer com que o comando fique um pouquinho fora, abra um pouquinho depois, né? E aí eu não vou ter uma eficiência, meu motor vai ter parte de emissão de poluentes, vai ter um consumo alto, marcha lenta irregular, né? Então imagina, por exemplo, que o cara passou, jogou a correia dentada lá de qualquer forma, né? E deixou uma folga aqui no meio. Quando ele começar a virar um motor aqui pelo virabrequim, tá? Ele começa a tracionar o primeiro comando começa a abrir, né? E depois depois desse movimento, ele começa a tracionar o segundo comando. Eu já tirei completamente fora o enquadramento. Então, aquele diagrama de válvulas que eu falei para vocês, que abre antes, fecha depois e tal, já saiu totalmente fora do sincronismo, né? Então, caso a correia não seja tensionada adequadamente, né, com a ferramenta específica, o ponto vai ficar fora e a marcha lenta pode ficar oscilando, tá? Vocês vão ver motores preparados, por exemplo, que a válvula ela permanece um tempo muito grande aberta. Esses carros de arrancada, principalmente, vocês devem ouvir a marcha lenta irregular. Vocês vão perceber que ele em alta, a rotação dele firma, em marcha lenta ela fica muito irregular, né? Ela não funciona direitinho, tá? Então a marcha lenta vai ficar ruim se eu fizer um sincronismo inadequado aí. Além disso, né, em função da diminuição da pressão no coletor, o MAP ele vai me dar uma informação errada, tá? Ele vai me dar uma informação errada na leitura dele. Ele vai mandar a informação para o módulo vai mapear a parte errada de ignição e de injeção de combustível, né? Tá? Então, após instalar a correia dentada, é necessário dar 2 voltas no motor, né? Tá? E examinar se está toda a marcação correta aí. Então, na hora de eu começar a tensionar, instalar a correia, coloco sempre ela do lado oposto ao tensionador para tentar jogar toda a folga em cima do tensionador, para quando eu liberar o tensionador, ele vai me tensionar e diminuir essa folga da correia, né? Então, vamos lá. Mais uma hora de um prêmio aí, né? Então, qual é a fábrica de segmentos de reposição automotivo que mais lança polias em tensionadores no Brasil, hein? Então, vocês mandando essa resposta aí pelo chat, tá? O primeiro que chegar aqui, a gente vai mandar o brinde aí para vocês aí, ok? Bom, eu peguei aqui um diagrama comum de um motor aí qualquer, tá? Nesse caso aqui, ó, ela abre 7 graus antes do ponto morto superior, a válvula de admissão, e vai fechar 47 graus depois do ponto morto inferior, né? Já a válvula de escapamento, seria essa faixa cinza aqui, ela abre aqui, ó, 48 antes do ponto morto inferior, que aqui o pistão já queimou, já teve a combustão, esses gases já não servem para mim para nada, né? Eu já posso abrir ela bem antes, os gases já começam a sair, quanto mais rápido eu eliminar esses gases queimados, melhor, né, para mim. E vai fechar aqui 9 graus depois do ponto morto superior, né? Então, só para a gente dar uma olhada, vamos dar uma olhadinha aqui no motor, ó. Aqui, no caso, no diagrama,
no sincronismo do motor, eu tenho que alinhar